Solaris, terceiro longa-metragem de Andrei Tarkovsky, filme lançado em 1972 pela Mosfilm e adaptação do romance de Stanisław Lem. É o filme que está aqui no cartaz na minha parede, cartaz que vem nessa edição aqui do Blu-ray da Versátil Home Video, que eu recomendo muito, uma qualidade excepcional. E esse filme, se você conhece a obra de Tarkovsky, é um dos menos apreciados pelo próprio realizador, porque ele achou que a ficção científica, os elementos cênicos da arte, do figurino, toda a ambientação, a caracterização do filme, dos locais e dos personagens são distrações, alienam o público do conteúdo realmente importante, né, da profundidade filosófica do filme. E eu acho que ele é um pouco radical na sua autocrítica nesse sentido, mas se você olhar, por exemplo, o Stalker, que é o outro filme de ficção científica dele, feito mais tarde, com tudo isso mais contido no filme, né? Mas o filme todo é mais essencial, não tem muito distrações nesse sentido. Você entende qual é o ponto de vista dele com relação a isso. Mas, na minha opinião, o filme é excelente, assim, é até um dos meus favoritos do Tarkovsky. Eu acho que o filme é muito profundo, ele suscita discussões nas mais diversas áreas, assim, e fala muito bem da profundeza da alma humana, né, da subjetividade do ser humano, das memórias, das relações pessoais, do amor, da nossa relação com o conhecimento, do próprio sentido da existência. E o filme é sobre Chris Kelvin, um psicólogo que vai à estação espacial Solaris, né, que orbita ali esse planeta oceano descoberto recentemente, né, que já há algumas décadas pesquisadores vão estudar para ver o que está acontecendo, né, e auxiliar aos astronautas que lá trabalham e que vêm manifestando sinais de insanidade e atitudes estranhas, assim como alguns que retornaram. Então ele vai observar essa situação com o intuito de ajudar, né, de controlar a situação, só que ele próprio é quem é controlado por Solaris, porque ele sai da Terra e, de certa forma, se extravia da sua própria natureza. O ser humano em Solaris está à mercê de um cosmo muito mais vasto e sublime, cuja magnitude ele jamais vai conseguir abranger e compreender com as suas limitações. Eu acho que Solaris é um filme sobre a ligação do ser humano com a Terra, como que o ser humano está preso a ela e como que ele é a própria Terra. A filosofia moderna constata um divórcio entre ser humano e sua própria existência, entre o ser humano e o seu lar também dentro dessa existência que é a Terra, né? A gente vê isso em Kant, com a crítica da razão pura. Se você tiver interesse em conhecer, em termos mais técnicos, essa obra, e entender de modo mais profundo a crítica de Kant e sua influência, assista ao meu vídeo da crítica da razão pura, vou colocar aqui no card. Esse também é um canal de filosofia, mas a título dessa análise eu vou resumir que basicamente Kant foi quem pôs limites à metafísica, que ao longo da filosofia medieval, desde a filosofia antiga, não houve, segundo Kant, critérios para estabelecer o que o ser humano pode ou não conhecer. E, de acordo com Kant, o nosso conhecimento é muito restrito, sempre vai haver mais. Para tudo que a gente conhece, sempre vai haver mais ainda que a gente não pode conhecer. Sempre novas perguntas vão se abrir e coisas que estão além do conhecimento humano, como a alma, a existência de Deus, esse tipo de coisa é incognoscível, né? A natureza de Deus. Então, ele põe um limite, ele fala que a gente conhece o mundo a partir dos nossos dispositivos, das nossas faculdades mentais. E a gente representa o mundo
baseado em quem nós somos, baseado nessas faculdades que nós temos. Então, o mundo, de certa forma, é a minha representação do mundo. Não é como ele é em si mesmo, né? Daí que vem essa questão da coisa em si, das coisas em si mesmas, né? Que a gente não, de acordo com Kant, não poderia atingir, abranger, conhecer. A gente só pode conhecer a nossa representação da coisa. Então, você assistindo esse vídeo, você está me representando a tela do seu dispositivo, e não como ele é em si mesmo, né? É como ele se apresenta para você baseado nas suas faculdades mentais, que são diferentes das faculdades do morcego, da abelha e etc. Ao longo da tradição moderna, com o iluminismo, com Descartes principalmente, ali no século XVII em diante, houve um grande otimismo científico, houve uma grande crença na razão que Kant vai limitar, e mais tarde a gente vai ver uma crítica mais profunda no âmbito dos valores com Nietzsche, com Dostoiévski na literatura, Nietzsche na filosofia, falando sobre a morte de Deus, como que a moral cristã, a moral judaico-cristã, que está na base disso tudo, de todo esse edifício que permitiu o próprio nascimento da ciência moderna, ela meio que morre nas suas próprias mãos. E o que a gente tem é uma absoluta crise de valores, né? Se Deus está morto ou se Deus não existe, tudo é permitido, na fórmula de Dostoiévski. E é isso que a gente vê no século XX, né? Esses dois filmes que ficaram muito marcantes da ficção científica, né? O 2001 do Kubrick, Uma Odisseia no Espaço, e o Solaris, que estamos falando aqui de Tarkovsky, embora sejam comparados, muito colocados em oposição, eles chegam em lugares muito parecidos nesse sentido filosófico, que é uma crítica dessa relação entre ciência e moralidade, dessa crença absoluta da ciência como se fosse uma religião, e a descrença nos valores. O tudo é permitido de Dostoiévski. A gente vê isso no século XX, e ambos esses autores, Nietzsche e Dostoiévski, foram muito proféticos sobre isso, né? Com o nazismo, com o totalitarismo, com os genocídios, com o Holocausto, com Hiroshima, com as duas guerras, enfim. E os conflitos que vão continuar a partir da Guerra Fria. Isso tudo é muito significativo com relação à forma como o ser humano se relaciona com a ciência, com a tecnologia, que alcançou proporções inimagináveis e de capacidades apocalípticas, né? Em Solaris a gente tem personagens que são cientistas. O Sartorius é um personagem frio, cínico, alguém que usa as pessoas como experimento, que não se importa com nada, sabe? Que só quer os resultados, mas que tem um pessimismo muito agudo. A gente tem o Snout, que é um homem desiludido, assim. Uma pessoa que vive uma descrença muito forte, né? Que vive uma infelicidade, uma depressão, um tipo de niilismo mais manso, um pessimismo impotente. E tem um outro personagem que, quando o Kelvin chega na Estação Solaris, já havia tirado a própria vida, porque ele achava que as coisas estranhas que aconteciam lá aconteciam só com ele. E o que acontece lá, afinal? As projeções subjetivas das pessoas se materializam. Então, tem um astronauta que vê um bebê de 4 metros, o astronauta que retorna, o Burton, e esse bebê revela ser o filho projetado de um outro astronauta que também esteve lá. E o que acontece? As projeções, portanto, são visíveis para os outros também. Então, o seu sonho pode ser visto, materializado pelo seu colega. E no caso do Kelvin, quando ele vai para lá, o que ele vê é a sua falecida esposa, Hari, que é, ao mesmo tempo, e não é a Hari. De certa forma, é a ideia da Hari que passa a assumir uma personalidade, uma vida ela própria. E é um desespero muito profundo também, né? Porque ela é tão humana, talvez até mais humana que alguns dos outros personagens, só que, ao mesmo tempo, ela tem que aprender a ser humana de um dia para o outro, né? E
constituir o seu passado a partir das memórias de quem a projetou, né, do Kelvin. E isso tudo é muito perturbador para todos os personagens e, naturalmente, as coisas não vão como o esperado, né? Kelvin tenta se livrar da Harry, mas ela aparece de novo, e aí já nem é mais a mesma reprodução, é a outra reprodução, mas que contém também as memórias. E é um filme muito profundo para se pensar também a nossa relação com as memórias, com o amor, com o passado, como que as pessoas de certa forma permanecem, projeções, eventos, lembranças, pessoas. E os outros personagens, eles parecem já estarem mais resignados ali. No entanto, tem uma bela cena do aniversário de Snout, onde ele faz um discurso, né? O homem precisa do homem. O homem não deve desbravar o cosmo, mas ele deve se reconciliar com a própria Terra. E num tempo de um otimismo maior, agora crescendo com relação à exploração espacial, com todos os seus méritos e tudo que há de impressionante nesses projetos, Solaris se torna ainda mais, se torna incrivelmente atual também, né? Ainda que seja um filme muito típico do período da Guerra Fria. E como 2001, esse filme também aponta para os limites do ser humano diante desse cosmo gigantesco e sublime que está sempre além, cujos fenômenos ele não consegue compreender com suas limitações. E o filme tem esse diálogo muito forte com a filosofia de Kant, tanto nesse sentido dos limites da razão e do conhecimento, quanto também nessa questão de o mundo ser a nossa representação dele. As projeções subjetivas deles se materializam no filme. E eu acho que Tarkovsky, embora seja um cineasta muito religioso e cristão, ele, com esse filme, chega num lugar de pouco otimismo, assim. Ele chega num lugar realmente pessimista e desesperador. O filme termina depois que eles tentam conversar, dialogar com o oceano, né, com esse ente que a gente não compreende, com um encefalograma enviando pensamentos do Kelvin direto para ele. A gente vê o Chris visitando de novo aquilo que era a casa, né, do seu pai. Porém, revela-se ser em Solaris e não na Terra. A câmera sobe num zoom out muito impactante e mostra o vasto oceano ao redor dessa pequena ilha que é um simulacro da Terra. E antes disso já vemos a chuva dentro da casa, coisas muito esquisitas, a água do lago ao redor meio parada. Então já tem ali os atributos de um simulacro, né? Então é como se Chris ficasse preso em Solaris e ele foi para analisar e ele acabou sendo analisado e absorvido pelo Solaris. Então mostra como que a natureza, o cosmo, são muito maiores do que o ser humano e que essa híbris despertada pela ciência e pela falta de moralidade, pela crise de valores, por esse niilismo caracterizado por Nietzsche e Dostoiévski, levaram o ser humano a um lugar muito problemático no século passado, pela existência de armas nucleares e a tecnologia cada vez mais potente, destrutiva e perigosa, permanecem como fantasmas, como riscos no nosso horizonte. Não podemos falar sobre um filme de Tarkovsky sem falar sobre a forma. A forma em Tarkovsky, se você tem alguma familiaridade, é muito orientada para o tempo, para um ritmo, para como que o privilégio está na duração e não nos planos em si, não na intercalação entre um plano e outro, como em Eisenstein. Em Tarkovsky a gente tem um privilégio da duração, que ele chama de esculpir o tempo, como que o próprio plano, em sua duração, dita o ritmo do filme, e a conexão com o plano seguinte se dá em respeito a esse ritmo instaurado pela cena.
Então, a gente vê já numa linda abertura, né, como que isso dialoga com o pensamento do filme, né, com o conteúdo, a profundidade dramatúrgica, filosófica da obra, que é essa grande crítica à híbris humana, né, e como que ele é, na verdade, parte da natureza e pequeno com relação a ela, né. Eu tenho um vídeo que é uma análise só dessa cena de abertura, que mostra o Chris Kelvin no meio da natureza, no meio do mato, pequeno, ou visto à distância, ou visto de cima para baixo, e o ritmo que vai unindo ele com a natureza, né? O movimento da câmera, como que a câmera mostra essa soberania da natureza no quadro. E isso permanece ao longo do filme, assim como a parte que se dá dentro da estação espacial é dotada de uma claustrofobia, de uma certa atmosfera bagunçada, meio inebriante e claustrofóbica. Tudo parece estar em caos, né? Tudo parece estar desorganizado. E isso talvez seja parte do que o Tarkovsky considera uma distração, assim como a caracterização dos personagens e tudo mais. Mas eu nem enxergo dessa forma, eu acho que tudo é muito bem caracterizado, não tem nada que distrai, porque ele compõe muito bem o filme, ele permite que a ênfase esteja onde ele quer que esteja, que é no próprio conteúdo do filme, e não dos seus elementos de ficção científica. Isso foi uma rixa, inclusive, entre ele e o romancista, o Stanislav Lem, que queria mais elementos, mais ficção científica, e o Tarkovsky menos. E eu acho que o filme chegou num lugar muito legal nesse sentido, e tem os movimentos de câmera, os travelings, a levitação, né, nessa cena que o Kelvin e a Harry estão ali na biblioteca, né, e eles começam a levitar por causa da gravidade, mas se você viu outros filmes de Tarkovsky, como O Espelho, ele não precisaria dessa desculpa para colocar personagens levitando, ou no Sacrifício também, que é uma coisa muito linda que ele faz. É uma espécie de transcendência disso tudo, né, de uma redenção pelo amor. Os objetos, toda a caracterização da mise-en-scène, eles sempre são como que vestígios do tempo, né? Parecem corroídos. Parece que o tempo no cinema do Tarkovsky é a única realidade que permanece. Tudo é indício, tudo é vestígio, tudo se esvai, só o tempo fica. E as pessoas, assim como os objetos, são indícios, são vestígios por onde, de coisas por onde o tempo passou, né? De coisas que o tempo transformou, envelheceu, corroeu. E só o tempo é essa realidade soberana. Se você quer conhecer melhor, estudar o cinema do Tarkovsky, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Vai ter mais um, que é a última aula do curso Pensamento do Cineasta, sobre cineastas teóricos. Tenho meus vídeos sobre o Esculpir o Tempo, que é o livro dele, onde ele expõe sua teoria. Tem também um bate-papo de um podcast que eu fui convidado, de um cineclube da Bahia, que tem quase 2 horas, assim, a gente fala sobre todos os filmes do Tarkovsky, sobre o estilo dele, e tem esse outro vídeo analisando a abertura do Solaris. Tem também uma análise muito interessante de Solaris, com uma ênfase na filosofia da mente, no canal da minha amiga Fernanda. E eu também vou botar aqui na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Comente sua opinião. Inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui para assistir vídeos de cinema e de filosofia toda semana. Deixe sua curtida. Até a próxima.